Escrevo-te esta carta para saber como vais passando. A saudade é que nos farta, mas por cá vamos andando muito bem, graças a Deus. Nestas linhas que alinhava muito mal, desejo aos teus também saúde. Por mim cá... A vida nas ilhas, em qualquer uma das 9, era difícil. Uma vida de subsistência básica, alicerçada em longas horas de trabalho, de manhã à noite, com poucos benefícios para a vasta maioria dos açorianos. Daí a nossa partida para outras latitudes. O sonho do novo mundo chegou cedo aos Açores. Primeiro com o Brasil e mais tarde com a América do Norte, os Estados Unidos, o Canadá, as Bermudas. A imigração aconteceu. Com ela, uma explosão contínua do vulcão da saudade. Sou desta ilha, soma de tantas. Pedra, vulcão de saudade. Ilha de lava a queimar amor. Corpo de gente, rubro de liberdade. Sou desta ilha, que é arco-íris, rasgando o céu da águia escura. Que é a cor de tantas e me faz feliz, e imagina o mar em névoas de longura. Sou desta ilha, feita de 1000 vozes, toadas de calor, sol de lá, sem dó. No sol maior da sua ternura, gritando silêncios numa voz só. Sou desta ilha, 10ª de rimas, de poetas loucos, língua inventada. Navega serena em marés de espuma, minha ilha, mátria reencontrada. Desta hora a mão na pena, poucas letras e saberes. Tua carta tão pequena que nos fala em teus haveres. Cá fiquei o teu vazio, em manhã de cravos goivos. Lembro-me que o ar estava frio, Rosa e Manuel estavam noivos. E a saudade se quedou como caldo na tigela, no coração que estralou como vidro na janela. A mala da nossa imigração levava, sobretudo, muita esperança. Eram partidas com raríssimos retornos. Levavam, como nos diz um dos poemas emblemáticos da nossa saudade, que nem sempre chora, a raiva na barriga. Partia-se com pouco, muitos com a dívida da passagem e o desejo de se voltar um dia. Regresso que raramente aconteceu, e quando aconteceu, nem sempre foi um retorno verdadeiro. Na imigração, pelo menos nos primeiros tempos, vivia-se entre duas pontes, sem na realidade pertencermos a nenhum dos dois lados. Leva telegas de sol em todas as algebeiras, 1000 esperanças nem só rol, liberdades cavaleiras. Leva fortuna talhadas, lindas visões no olhar, no palma da mão fechadas, ilusões para o guiar. Leva moldes do seu gosto, frutos da sua invenção, lágrimas pressas no rosto, saudades no coração. Leva os olhos no mover, as saudades a rezar, um par de lábios a rir, o coração a sagrar. E num saco a tiracolo, leva a terra que deixou, leva a seiva desse solo, que há poucos dias lavrou. Parte sem saber se chega, chega sem saber se estar. Quando a estar, já não sossega cá nem lá. Mas juntaste pé de meia, já tens um bom bocado. Isso é terra de mão cheia, te leigo bem aviado. Gostei de saber que tens frisa e um novo mexim, sofas, clausetas, sertões e alvarozes de ingrim. Já sei que tens fogão, uma trela e talaveja, e que já vives no tão, mas que sorte salve seja. Nós sabemos como a imigração constitui um dos acontecimentos centrais da história açoriana, pela sua duração, pelo seu prolongamento no tempo, mas também pelas consequências e as implicações económicas, sociais, culturais que teve na sociedade açoriana. Isto é, do ponto de vista artístico, se quisermos,
Isso é de tal maneira óbvio que a literatura açoriana, desde os seus primórdios no século XIX, teve o cuidado de representar algumas das situações envolvendo a imigração, representá-las literariamente, por vezes de uma forma muito idealizada, portanto, a pensar na América como uma espécie de território onde os dólares caíam do céu sem esforço. Em termos de representação pictórica, se quisermos chamar-lhe assim, um dos objetos mais emblemáticos da imigração é efetivamente o quadro do Domingos Rebelo, Os Imigrantes. É uma cena de despedida no cais, rumo a oeste, obviamente, com o seu lado doloroso e emotivo que é o da despedida, mas também com alguns aspectos sobre os quais nós podemos pensar, que dizem respeito à representação de alguma cultura açoriana, alguns elementos da cultura açoriana que lá estão preparados para acompanhar as pessoas que imigram. O quadro do Domingos Rebelo, hoje, não pode deixar de articular-se com outra representação pictórica, que é Os Regressantes, do Tomás Vieira. Trata-se da outra faceta, do outro momento da imigração, que é o regresso, um regresso já num outro tempo insular, mas também um regresso com outras formas culturais que são já da adaptação e do contato das pessoas com um outro mundo. O quadro do Tomás Borba Vieira é restrito a um regresso de pessoas, mas nós podemos também, nesta perspectiva de retorno e de regresso e de enriquecimento e de variedade ou de variação cultural, podemos pensar também nos contributos que chegaram do outro espaço, do espaço americano, a nível de alguma arquitetura açoriana, a nível também de alguma música popular, que foi trazida e depois adaptada, e tudo isso são, digamos, fatores, são aspectos que se articulam intimamente com a experiência da imigração nas suas diferentes facetas, nas suas diferentes implicações. Estaria ausente o pintor quando no cais antigo as mulheres desembarcavam, os maridos, os baús e as crianças? Talvez não sabíamos, nunca, mas alguém nos dirá o que olham estes olhos distantes e perdidos, mas montes de partidos, janelas de ponta delgada, que horizontes vos não fixam e vos negam. De certo, eu seguro quase apenas a demora do gesto em suspensão, a quietude prolongante e inevitável partida pressentida, já nos objetos que, fragmentando-se da tela, se assustam, se desagregam, destroços, pois, os resíduos com que almas e corpos se alinhavam e costuram, matéria demais para a exígua saca de retalhos anterior a circunstanciais, modismos de patchwork. Oh, como estes nomes desmoneiam a pensada emoção das coisas! Mas se não estava ausente o pintor, já por certo se repartia o corpo entre a ida e a viagem. Metáfora por ele inscrita nos inversos corações sobre a viola que não tocará esta mulher sentada e fixando-nos para lá do laço e do silêncio. Só ela dirá da solidão a que o pintor se rendia, quando, no fim dos trabalhos, do porto se apartava e da tela. Alguns nomes de circunstância. E que uma pisca de dólares te vestiste numa estua, isso que é Bruni Violas, nem Fidalgo de Lisboa. Tu te parece um engano, quase choro de contente. Que terra é essa, mano, que tão te dá de repente? Quando estiveres de banda, e se isto puder ser, tira retratos e manda, que a gente gosta de ver. Até meados do século XX, os Estados Unidos tinham uma atitude de que os imigrantes que vinham para cá tinham que esquecer o seu país e as suas tradições, vinham para cá começar uma vida nova, e um dos bons sinais de marcar essa mudança era americanizar os nomes. Eles vinham para cá, era para ser americanos, não era para manterem as tradições nem a sua língua, etc. E, portanto, havia preocupação. Os funcionários, ao chegar os imigrantes, muitas vezes faziam isso lá, outras vezes era quando os imigrantes
adquiriam a cidadania americana, havia funcionários que tinham umas listas com os nomes equivalentes. Alguns eram já por acumulação, por tradição. Outros procuravam na altura se era um nome novo, se não estava na lista. Muitas vezes era apenas por semelhança. Foi assim que Machado deu Marshall, Ávila deu Avalon, Pereira, Perry, Bernardo, Bennett, Correia, Curry, Faria, Ferry, Mendonça, Meadow e Coelho, mais próximo em inglês, Quail. Muitas vezes era por tradução. Havia a palavra por tradução, às vezes apenas aproximada. Como em Carvalho, está bem, Oak, Ferreira, Smith, Câmara, Chambers, Silveira, Green, Neves, Snow, Alves, White, Madeira, Wood. Há histórias muitas e algumas das minhas favoritas são um professor na Brand chamado Horace Martin. E era Horácio Martins, veio da Ribeira Grande com 10 anos e pensou, eu com o nome português toda a gente lhe dizia não iria a lado nenhum, teve que americanizar o nome e arranjou só com uma leve mudança Horácio para Horace, Martins para Martin. E o nome soa americaníssimo. É um caso interessante nas Flores, de uma família que era o último nome Duarte. A família foi para a Califórnia, lá americanizou o nome para Edwards, depois regressou aos Açores e voltou ao português, mas em vez de mudar para Duarte, que era o original, mudou para Eduardo. Ora, Eduardo é um primeiro nome. E assim temos nas Flores uma família que tem por último nome um primeiro nome por causa dessa volta. Há um bispo em Oregon chamado Levada. Nós lemos em português, mas em inglês eles dizem Leveira. Leveira foi a transcrição fonética do nome Oliveira. Leveira, e ficou em inglês Levada para nós, para eles Leveira. Há um nome que eu também acho muito interessante, que é um D-E-S-A. Pronuncia-se Dissa. Era de Sá. Os americanos têm o hábito de juntar o de, fazer com o último nome, de Souza, de Sá. Não usavam a acentuação, as máquinas não tinham, e depois, quando juntaram, o S passou para minúsculo, o S minúsculo passou a minúsculo, e ficou Dissa. E a minha favorita é muitas famílias aqui, chamadas Inos, e eu pensava que fosse uma deturpação do nome português Enes, mas eles eram São Miguel, não há Enes em São Miguel, não havia na altura, e então andei às voltas e a história é muito comprida, mas para torná-la curta, afinal, o Inos, escrito Enos, pronuncia-se Inos. Inos não é mais do que a transcrição fonética que o funcionário ouviu pronunciar Inácio à moda miquelense, Inos. E ele escreveu Inos, E-N-O-S. Muitas vezes na autoestrada vou conduzir e vejo umas carrinhas de uma empresa, Enos. Mas em inglês é empresa, toda a gente conhece a empresa por a empresa Inos. E ninguém, não passa pela cabeça a ninguém, pensar que esse nome vem de uma família, de famílias miquelenses que têm como último nome Inácio. Passaram-se milhas, ficaram as ilhas, tão longe para lá. E a gente que veio, ficou e por meio, nem além, nem cá. É outra esta terra, é outra esta gente. E o Joe, que era Zé, lá dentro até sente, que agora já é nas ilhas ausente. Mas sabe também que ainda não tem aqui o seu pé seguro e assente. Ausente, presente, quer cá como lá, há quem como além, ao meio partido. O Joe que era Zé, não sabe se até, assim dividido, é 1, 2 ou 3, João ou Janine 2, se Frank ou Francisco, e ignora outra vez que a culpa, enfim, é só do Monim do Corisco. Vocês e essas grandes vistas, coloridas, um consolo. Mesmo que mexindo as fitas, anda lá, não sejas tolo. E antes que me esqueça, tu diz-me se vens croar para o verão. Não aconteça depois não teres lugar nos butos do Espírito Santo. Os pinheiros estão dados e eu preciso saber quanto dás pelos bezerros mercados. Pois nós já não conseguimos viver sem os nossos imigrantes, seja na festa, na romaria,
nos dias dos batizados, casamentos, eles quando chegam deixam a sua marca. Não se pode dizer que é uma cultura de imigrante. Há quem lhe chame os calafonas, está no dicionário e vem da palavra Califórnia. Eu não costumo usar esse termo, porque às vezes pode parecer depreciativo. Agora, é verdade que há uma assunção por parte dos nossos imigrantes que foram à procura de melhores oportunidades e que chegaram à América, ou ao Canadá, mas sobretudo à América, e foram trabalhar e ganharam algumas posses e, portanto, quando regressam, vêm com saudades de um tempo perdido. E quando chegam, já não são bem aquilo, ao fim de muitos anos, já não são aquilo que deixaram, já não são aquilo que pensam que eram, mas também já não são uns americanos modernos, ricos. Agora são pessoas com posses. E então trazem esses elementos na cor, no vestuário, no sentido de que estão melhor de quando foram da ilha. E trazem então os símbolos, pode ser através dos ouros, a quantidade de ouros, pode ser nos anéis com as bandeiras da América e de Portugal, com os Açores, mas não querem só um símbolo, querem muitos. Na roupa que trazem, que compram, nas malas, no seu chapéu, na toda a alegria colorida, porque é uma forma de identidade também, dizer eu sou americano. E quando chegam, trazem também um sentido muito próprio da religiosidade que deixaram atrás. A saudade, a religiosidade, e por isso transportam para o seu corpo muitos cordões com a medalha em ouro, se possível, ou em prata, do seu Santo Cristo, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, enfim, das santas das suas terras. É uma forma de dizer, nós voltámos e estamos melhor. Trazemos uma América própria. E trazem isso nas cantigas, nos cantores, que também têm uma forma de estar, porque gostam de escrever as suas próprias letras, nem sempre o melhor poema, mas trazem as melodias, normalmente com muito ritmo para se divertirem, e às vezes um bocadinho lamechas, porque vão buscar a saudade do berço, da avó, da mãe. Há muitas cantigas ligadas a esse ritual de uma saudade perdida, da igrejinha, da aldeia. São palavras que aparecem muito no ritual das suas manifestações de alegria. E também vemos isso nos jantares. Quando uns jantares de imigrantes gostam de oferecer à família, normalmente são jantares com muita gente e normalmente quem paga é quem veio da América. É o jantar do tio, do primo da América. Quem é que não gosta desta gente, desses nossos açorianos que, estando lá, nunca deixaram de estar cá. E estando cá, estão lá, mas com as suas próprias, os seus próprios símbolos e também dentro de uma comunidade muito ativa e muito viva, sempre com a recordação dos Açores. Chamem-lhe o que quiserem, mas uma terra e uma festa sem os nossos imigrantes não é a mesma coisa. Eis mais um americano, acabado de chegar, dessa América distante, onde esteve a trabalhar. Vem obeso corpulento, rechonchudo de bela cor, bem vestido e bem calçado, dizem elas um amor. Na cabeça chapéu mole, com peninha de pavão, um relógio todo de ouro. Já tem ares de patrão. Dá à igreja da paróquia alguns dólares para o culto. Não se sabe quantos foram, mas foi dádiva de vulto. A tourada ele pagou. Assim disse todo o fono, pagará a nova tourada, se voltar cá para o ano. Ei-lo ali em plena rua, conversando com os quantos, a quem fala das Américas, de seu ouro e seus encantos. Breve parte para Boston, vai de novo trabalhar, quer ganhar mais uns milhares, para depois se fixar. Assim mesmo é que se faz. O que dá a Nova Inglaterra, nos Açores é que se investe, para bem da nossa terra. Que com certeza queres de tudo abundância, sopas e carne na mesa e música na briança. Só o gosto da salvação vocês viram este ano e termos o coração em casa um americano. A saca de encomendas com as roupas que não usas já chegou. Não há emendas nem nas calças nem nas blusas. Quando o visto e os bilhetes estavam assegurados para a partida dos Açores para a nova terra, começava o doloroso processo da despedida dos amigos, irmãos, pais e até do seu amor. Em localidades pequenas, açorianas, quando havia grandes grupos de famílias que iriam partir no mesmo dia para a imigração, era comum haver missas com o padre a desejar boa sorte e que a fé continua a acompanhar aqueles que tinham de partir à procura de melhores oportunidades.
A última noite antes da partida era de ansiedade e de várias dúvidas se algum dia iriam ver novamente a sua terra. E chegava o dia em que se juntavam no cais ou no aeroporto para um último adeus e aí sentiam que era mesmo real. E iriam viver uma outra vida a milhares de quilómetros, longe do regaço da mãe e amparo do pai. Adeus Açores, olá Esperança. Já chegou à nossa terra o vapor que vai levar para a América do Norte o Guilherme da Guiomar. Na manhã em que ele foi, a Guiomar metia dó. Para o filho ela gritava, não me deixes ficar só. Fora antes à capela do seu bairro, o Corpo Santo, e rezar assim à Virgem, sempre a desfazer-se em pranto. Tomai conta do meu filho, vosso filho ela também. Defendei a Virgem Santa, já que seja sua mãe. Foi em Angra, cais da alfândega, quase à hora da partida. Mãe e filho abraçadinhos, oh que triste despedida. Meu Guilherme, escuta bem o que te vou dizer. Sabes tu que é um filho? É alguém que a mãe adora. E entre todas as mulheres, nunca encontrarás ninguém a quem deves mais amor do que à tua própria mãe. Se souberes lá na América que eu morri, cheguei ao fim, reza muito por minha alma. Filha, lembra-te de mim. Adeus, filho da minha alma. Meu Guilherme, meu amor. Seja feliz e boa viagem. Vá com Deus, Nosso Senhor. A Guiomar passou a noite a chorar no duro leito, como se ela ainda estivesse estreitando o filho ao peito. E dizias que mandavas não por ser de coisas raras, que eram roupas muito usadas, afinal, boas e caras. Fica tudo como um preco e cada um-nos muito jeito. Precisa apenas de um repreco nos alvaroços de peito. A roupa poliéster fica mesmo um assento. Domingo de nossa festa farei grão de luzimento. A criação de uma freguesia açoriana rodeada de América por todos os lados, como escreveu Onésimo Almeida, foi a forma dos imigrantes sobreviverem à estranheza das novas terras, de diversas culturas, de outras vivências. A Grande América entrava-nos diariamente no nosso pequeno mundo e havia a necessidade de se conceber um espaço unicamente nosso, imune às ditas porquidades da Grande América. As festas e o nosso movimento associativo, aliado aos jornais e à rádio em língua portuguesa, foram o porto seguro da geração imigrante que, apesar de querer integrar, de querer ser americano, canadiano ou brasileiro, não podia abdicar do espaço ilhéu. Daí a criação de muitas ilhas de bruma no seio dos continentes americanos. Fala-me de muitas coisas. Manda-me um abraço grande como o seu coração. E conta-me, sobretudo, coisas que não se contam. Sua carta diz-me pura e rica como sua voz. De mexins para um tudo de estoas e de tãs, do Chinatown à noite e de Franco Soisa nas festas de Gastinhas. Que o Val de São Francisco é um céu encanado. Conta-me de brigas, notícias de Nova York, que veio na televeja, os papéis troiveram de fitas faladas que viu em americano, acidentes no freeway, xarefas, leitarias, e diz que na América o passadio é outro. E fala-me ainda de muitas porquidades por aquela América, sem pontos, sem vírgulas e jamais acento em sua aventura. Joe Simas, San Francisco Valley, Vale de São Francisco, onde não há paredes, e o sonho ribomba pela campina fora. Sua carta conta-me coisas que só visto, e com a amizade termina com bolinhas e cruzes. E as severas para os pequenos também estão a desbancar. Estão grudinhos e moranos, cabritinhos a saltar. Mas quem vai ficar caipora é Maria, a minha dona, com vestido de senhora nem borrinha de etafona. Seja pela vossa saúde, tanta abundância nos dais. Que Deus sempre vos ajude e de par cada vez mais. The poet Eduardo Betancourt Pinto wrote, "One can be born on an island in two ways, from the body of a woman or from the radiance of sensibility. This radiance of sensibility struck a chord with me as I began to research my Azorian heritage.
Many of us have diasporic and ancestral ties that bind us to the islands in tangible and passionate ways. Two of my maternal great-grandparents emigrated from the Azores in 1906, and I've been able to trace my family roots on the island of San Miguel to some of the early settlers. My grandfather, their son, was born in America. He wanted to be American, like many first-generation sons and daughters of immigrants. He didn't participate much in the Azorean community, the festas, or any of the traditions. So my Azorean heritage was always kind of a shadow in the corner of the room, beckoning me to explore it. When I finally had the opportunity to do so, I found a rich heritage. I found a deepening connection that I felt personally to the islands, to the sensibility. I started to explore Azorean poetry, both the great Azorean poets from history, but also some of my contemporaries, mostly in English translations, but also increasingly in Portuguese. And I started to explore this radiance of sensibility, this sense of connection in my own work, specifically Azorean Sweet. And I found that connection, even though I'm third generation, barely 1/4 Azorean Portuguese, that connection was real and tangible, and I feel it every day, deepening, pulling me back towards the islands. Maria, estimarei tua saudade e destejo, pois a nossa fazer desta é boa, graças a Deus. Depois que daqui saíste, nunca mais houve alegria. Começada a nossa vida, veio a noite e fez-se o dia. Saudade é como o luar, que só a noite é que brilha. O mundo que por ti chora, nem tu sabes, minha filha. A dor em que teu pai vive, basta olhar para o rosto. Envelhecer. Nunca mais para nada teve gosto. O craveiro do balcão já se secou, que te dei. Faltou-lhe a luz dos teus olhos e o modo do teu carinho. A tua cadeira baixa, lá está junto à janela, como quem ainda espera que tu venhas sentar nela. Nessa terra de grandeza, agora as novidades são as mesmas da tristeza, do levantar às trindades. O primeiro entristeceu e que já dorme no chão, feito Jaquim, que morreu com malzinho de coração. A galanta já pariu, uma bezerra amarela. O trevo, por morto frio, queimou-se que nem morcela. A imigração em termos de grande êxito terminou, pelo menos assim nos dizem os números. Hoje os açorianos têm outras oportunidades, dentro do arquipélago e no seio da grande Europa. Porém temos e teremos sempre os primos da América. Parte do coração açoriano vive no outro lado do Atlântico. A diáspora que todos queremos criar terá uma saudade diferente. A saudade que nem sempre chora. Os Açores são mais Açores com a sua diáspora. A imigração tocou profundamente quem partiu, mas também quem ficou. Um arquipélago integrado na Europa moderna, com um imaginário profundamente marcado pelas Américas e pelas Califórnias perdidas de abundância, como escreveu o poeta Pedro da Silveira. Na realidade, com a nossa diáspora, para os açorianos, a América estará sempre logo ali. Todas as vezes que regresso ao lugar onde nasci, sinto descolorida e feia aquela terra. E nem o mar a salva. Nem na minha pele, onde se inscrevem nomes e tempo. Nada. É uma culpa como o aleluia. De todas as vezes que dela me aparto, admito que, apesar do monótona, é nela que se renova a medula do espírito. É de uma beleza sem consolo. Sempre que regresso, as mulheres de Nego emocionam-me. E quando parto, elas vêm lembrar que as árvores não morreram. Sempre voltarei ao lugar onde nasci. Mesmo que as velhas tenham morrido, sejam outras as árvores, ou da casa de meus pais não se veja mais o mar. Sou eu a decidir. É esse o consolo maior. E é esse o modo de me redimir. E já se secou tão bem a figueira das carelas. Nossa casa agora tem tinta verde nas janelas. De resto, por cada dia trabalho vergado ao chão.
mesmo a raiva na barriga, mesmo vazio na mão. Que aqui em cada ano somos sempre menos gente. Que terra é esta, mano? Que nada dá de repente. Tantas vezes já picado fui na alma e no corpo, que se me dando danado cairei por terra morta. Vem barulho da cozinha, mais moço bate prato. Tá malinho nem doninha, e até levou um sopapo. E agora, se me ouves, termino. Vamos cear o mesmo caldo de couves do almoço e do jantar. Tira os erros destas linhas. Minha escola foi a enxada. Não dá grandes ladainhas. Bem bom. Melhor do que nada. E já me chama a Maria. Eu estou no meio da casa. Enfim, até qualquer dia tenho um sono que me arrasa. Bom, saudades para os teus, dos vizinhos e da gente. Um abraço e um adeus. Teu irmão, João Valente.